O Fernando Belmonte me passou um podcast de um grupo chamado Excepcionais e é o 95. Chama Web 3.0, cripto, NTF, blockchain, DAO. E eu comecei a escutar, eu gosto de escutar quando estou caminhando, ainda não ouvi tudo, estou no início. E aí eu voltei ao tema, eu não ia nem escrever esse artigo hoje, mas voltei ao tema para falar dos 3 aquários conceituais. Quando você ouve o pessoal falar sobre Web 3.0, as pessoas vão explicando o que está acontecendo, vão falando ali de uma experiência, vão contando uma história, são percepções que as pessoas vão tendo, mas não tem uma explicação mais ampla, mais consistente, para que a gente possa entender por que a gente vai criar a tal das DAOs. Se você nunca ouviu essa expressão, DAOs são empresas descentralizadas, autônomas. Em inglês é Decentralized Autonomous Organization. Organizações autônomas descentralizadas. A projeção que a Bimodais faz, que depois da uberização nós vamos ter a blockchainização. E se a gente vai pensar que vão haver iniciativas, a gente está falando dessas organizações descentralizadas. Então a gente vem trabalhando em cima disso. A gente vem, não vinha chamando de Web 3.0, mas a gente vem dizendo que a tendência, a macro tendência é a blockchainização. E aí você pergunta, mas tem necessidade? Às vezes eu me pergunto, né? Mas tem necessidade de se fazer uma pesquisa tão profunda? Eu estou há 30 anos brincando de digital. Vou colocar assim para facilitar 15 anos como operador e 15 anos como conceituador. Vou publicar agora o meu 4º livro sobre o mundo digital. E agora, com esse artigo de hoje, eu consigo explicar para uma pessoa que tem uma demanda lógica maior a minha jornada nesse processo. Eu comecei a falar disso no artigo de ontem e hoje eu vou complementar. Primeira coisa que a gente tem hoje, e aí a gente precisa pedir ajuda para as pessoas inteligentes do passado. Por que a gente não pede ajuda para as pessoas inteligentes do passado? Será que é inteligente não pedir ajuda para as pessoas inteligentes? E aí nós vamos no nosso querido Thomas Kuhn, que escreveu um livro, A Estrutura das Revoluções Científicas. Eu fiz um comentário no Resumo Cast, se você quiser escutar, em que o Thomas Kuhn fala de anomalia. Quando a gente tem diante de um determinado fenômeno, a gente não consegue, tem perguntas que a gente não consegue responder, que é o que aconteceu comigo em sala de aula, quando alguns alunos me perguntavam se isso é uma revolução da comunicação, da administração, e eu não conseguia responder. Thomas Kuhn diz, meu irmãozinho, nessa hora você tem que sair da normalidade e ir para a extraordinariedade. Os paradigmas não estão mais funcionando. Saia do método indutivo para analisar fatos e dados e vá para os padrões. Os padrões não são mais válidos. É isso que o Thomas Kuhn nos diz. Então a gente tem que entender que a gente está vivendo uma anomalia das ciências sociais. E nesse artigo eu falo uma coisa muito importante. Eu volto a falar de uma coisa importante, trago uma questão que é importante, que é a seguinte: nós estamos vivendo um problema básico da definição, da resposta. A primeira resposta
filosófica que o primeiro filósofo fez no primeiro dia que se começou a pensar em qualquer coisa que é refletir sobre o ser humano, que é: quem somos? Quem somos? As respostas que nós temos para o quem somos não são mais válidas. Quando a gente fala do nosso terceiro aquário conceitual, e aqui nesse artigo está muito claro, nós trazemos 3 pensadores para responder o quem somos de uma forma diferente, e a gente bota os 3 no liquidificador e bate para fazer um milkshake. Primeiro, eu diria que se a gente for por ordem, né, pela ordem, companheiro, nós vamos lá no Thomas Malthus, que no passado ele diz que nós somos uma espécie que tem a demografia progressiva. Eu tiro isso do Malthus. O resto tudo que o pessoal fala do Malthus, você é malthusiano, Malthus tem lá seus problemas, mas ele diz uma coisa fundamental: nós aumentamos a população e temos crise por causa disso. Então é da essência do ser humano sermos uma espécie demograficamente progressiva. Quando eu coloco essa pergunta nas palestras, ninguém sabe responder. Eu pergunto: qual é a população do mundo em 1800? Ninguém sabe. Qual é a população do Brasil em 1900? Ninguém sabe. Não foi ensinada na escola. Porque a gente não coloca essa questão malthusiana. Questão malthusiana. Aí a gente vai pela ordem, e aí a gente pode falar tanto da Ayn Rand quanto do McLuhan. O McLuhan vai introduz dizendo: somos uma tecnoespécie midiática. E Ayn Rand coloca que nós somos uma espécie que sobrevive a partir das escolhas. Então, se você junta os 3, quem somos? Somos uma espécie que aumenta a população, e por causa que aumenta a população precisa fazer revoluções tecnológicas e midiáticas para ter escolhas e poder sobreviver melhor, segundo a nossa querida Ayn Rand. E aí então a gente tem o terceiro aquário conceitual que a gente chega, que é rejeitando os americanos nesse indutivismo sem revisar o quem somos, escolhendo na história 3 filósofos para falar de quem somos e juntando os 3 para que a gente possa explicar por que a gente está criando a Web 3.0, por que nós estamos fazendo organizações descentralizadas e para onde isso está indo e qual é a dimensão que isso tem. E aí a gente deixa assim, e aí você ouve no episódio algumas coisas que você vê que as pessoas não conseguem perceber, que não é por ali que a banda toca e é mais por aqui que a banda toca. É um pouco por aí. O que vocês dizem? Bom, pessoal, estamos terminando aqui a nossa 7ª temporada e entrando na 8ª. E agora eu estou com uma promoção interessante para quem não quer ficar fazendo parte da escola, mas quer ter o acesso a todos os áudios internos da escola produzidos nesse semestre agora, no início do ano de 2022. Então, se você quiser, você vai entrar no Telegram e vai ter todos os áudios, tanto os externos quanto os internos. O preço, R$100. Você vai poder ficar nesse grupo até dezembro, ouvindo tudo, ouvindo os áudios externos, ouvindo os áudios internos, e pode fazer um roteiro para acompanhar a jornada bimodal, em que a gente nesse semestre falou muito sobre originalização e também aprofundando a narrativa sobre o digital. Estou te convidando, me manda um zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Depois eu estou querendo acessar os áudios da 7ª temporada. Como é que eu faço?